Glória a Deus, aleluias. Retornamos com mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. Antes de iniciar os estudos de Salmos, iremos dar continuidade hoje, eu queria lhe apresentar algumas curiosidades bíblicas, sendo que a primeira delas diz respeito ao livro de Isaías. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Isaías é conhecido no meio teológico como uma mini-bíblia. Por quê? Você já ouviu falar que Isaías é conhecido como uma mini-bíblia? Se não, está ouvindo agora e eu vou lhe dar a resposta do porquê. Isaías é assim conhecido porque, assim como a Bíblia, que possui um todo de 66 livros, o livro de Isaías possui 66 capítulos. Assim como a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo que são 39 livros no Antigo e 27 no Novo, Isaías também tem uma clara divisão entre os primeiros 39 capítulos e o segundo 27 capítulos. Nos primeiros 39 capítulos, Isaías fala sobre o passado. Isaías fala e remonta a profecias de coisas que ocorreram, demonstrando a sua interligação com Deus, demonstrando Deus como responsável pelo cumprimento da profecia. Nos segundo 27 capítulos que compõem Isaías, Isaías fala acerca de coisas que irão ocorrer. Isaías fala sobre o futuro. Isaías profetiza acerca das coisas que Deus irá fazer. E Isaías também fala sobre a pessoa do Messias. Isaías detalha tão bem a pessoa de Cristo, mesmo antes de Cristo vir à Terra, que Isaías é conhecido também como profeta messiânico. Então, Isaías é chamado de a mini-bíblia porque tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Isaías é dividido nos primeiros 39 capítulos, assim como a Bíblia é dividida nos 39 primeiros livros que compõem o Antigo Testamento. E 27 capítulos depois, remontando ao Novo Testamento, que tem 27 livros. Isaías, fora de ser conhecido como a mini-bíblia, também é conhecido como o quinto evangelho. Por que Isaías é conhecido como o quinto evangelho? É simples. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos que falam acerca de Cristo, que falam acerca da pessoa do Messias, o seu propósito, a sua vinda, quem ele era, de onde ele veio, para onde ele foi. Isaías também, nos 27 capítulos, na verdade do capítulo 40 até o capítulo 27, até o capítulo 66, compondo os 27 capítulos finais, Isaías vai falar sobre a pessoa de Cristo. Mesmo antes dele vir à Terra, Isaías profetiza acerca do Messias. Isaías fala sobre o servo sofredor. Isaías fala sobre o Filho de Deus que viria à Terra para salvá-la e redimi-la. Então, a partir de hoje, você já sabe que Isaías é também conhecido como a mini-bíblia. Se o pastor chegar no púlpito e falar, abra a Bíblia na mini-bíblia, você já sabe onde abrir, no livro de Isaías. Ou então abra a palavra de Deus no quinto evangelho, você já sabe também que o pastor está se referindo ao livro de Isaías. Eu queria também lhe trazer uma outra curiosidade bíblica bem interessante. Jonas, quando ele pregou a palavra aos ninivitas, depois de ser expulso do ventre do peixe para a terra, observe que Jonas foi muito bem aceito pelos ninivitas. E a mensagem de Jonas, a pregação de Jonas, ela consistia em 7 palavras, que eram: ainda em 40 dias e Nínive será destruída. E Jonas pregou essa palavra, Jonas fez a sua pregação e a sua profecia montada em cima de 7 palavras, e nunca nenhum outro profeta foi tão convincente quanto ele
a ponto de convencer toda uma cidade. Qual foi o segredo da pregação de Jonas para que toda a cidade de Nínive se convertesse ao Senhor, nosso Deus, com essa pregação de 7 palavras? Pastor, já sei, foi o poder do Espírito Santo. Sim, com certeza foi o poder do Espírito Santo, mas teve outro fator também muito grande, não digo muito maior, mas um fator muito grande que Deus usou para converter os ninivitas através de Jonas. Se você pesquisar no Google Imagens o seguinte nome, Deus Dagon dos ninivitas, você verá que o Deus Dagon de Nínive, o Deus o qual o povo de Nínive cria, ele era metade humano e metade peixe. Até a cintura, ele era humano. Da cintura para baixo, ele era peixe. E os ninivitas acreditavam e criam em Dagon piamente. E havia uma profecia no meio dos ninivitas que Dagon iria se materializar na forma humana, ele sairia do mar e viria à terra na forma humana para anunciar o seu juízo e a sua mensagem salvífica ao povo ninivita. Então os ninivitas, ao verem Jonas, o profeta de Deus, sendo jogado da boca do peixe para a terra, acreditaram que aquele era o profeta de Dagon, ou que aquele era o próprio Dagon materializado, encarnado na forma de homem para levar a mensagem a eles. Então esse foi o segredo pelo qual os ninivitas aceitaram a mensagem de Jonas sem nem indagá-lo. Se você ler o profeta Jonas, você vai ver que todos os cidadãos daquela cidade aceitaram a mensagem de Jonas imediatamente. Diz a palavra que todos se arrependeram dos seus pecados. Inclusive o rei de Nínive, ele se vestiu de roupas de saco. Na época do profeta Jonas, sempre que alguém queria representar humildade ou humilhação, ele rasgava as suas vestes e se vestia com roupas feitas por saco, ou se vestia literalmente com sacos. E o próprio rei de Nínive fez isso. Pastor, e será que isso foi por acaso? Com certeza não. Deus já tinha tracejado lá em Jonas, mesmo na fuga de Jonas, Deus já tinha tracejado que um peixe iria engoli-lo e tragá-lo na terra para que toda a cidade de Nínive se convertesse ao Senhor. E Jonas, através da sua pregação de 7 palavras, converteu toda aquela cidade, de mais ou menos 500 mil homens ao Senhor. Mas pastor, a Bíblia diz lá em Jonas capítulo 4 que a cidade tinha 120 mil pessoas. Não, a Bíblia diz que tinham 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita, significando que eram crianças. Então, para uma cidade ter 120 mil crianças, tinha que ter uma população de pelo menos 500 mil adultos. Então, aquelas 500 mil pessoas se converteram a Deus mediante a pregação de Jonas. Pense numa conversão em massa que ocorreu naquela cidade. É o sonho de todo pregador. O pregador que mais converteu pessoas na Bíblia, fora Jonas, foi Pedro. Em uma única pregação, 3 mil pessoas se converteram a Cristo. Numa segunda pregação, 5 mil pessoas. Mas Jonas conseguiu converter 500 mil pessoas ao Senhor nosso Deus. Depois que ele se arrependeu da sua fuga, pediu perdão, e aí Deus pegou a situação e transformou em bênçãos para o profeta Jonas e para a cidade. Além de trazer essa curiosidade, eu queria lhe dizer que você, nós não conseguiremos fugir
do chamado de Deus. Se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus tem um chamado em nossas vidas, nós não conseguiremos fugir. Jonas até que tentou, mas ele não conseguiu. Amém? Vamos então à terceira curiosidade bíblica que eu queria trazer para você hoje. Você já ouviu falar em período interbíblico ou período intertestamentário? Pastor, o que é isso? Se você tiver a oportunidade agora, abra a sua Bíblia no final do Antigo Testamento. Ao término do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, assim que ele termina, você irá ver uma folha em branco na Bíblia. Ao término dessa folha em branco, inicia-se o Novo Testamento. Será que essa folha em branco é por acaso? Será que essa folha em branco foi simplesmente um divisor e um separador do Antigo Testamento para o Novo Testamento? E aí, o que é que você acha? Eu lhe asseguro que essa folha em branco, ela foi pensada e ela tem uma razão de estar na Bíblia. E pastor, qual a razão dessa folha em branco? Essa folha em branco, ela é uma lembrança ao período interbíblico ou ao período intertestamentário. Vamos entender o que é isso. A palavra inter significa entre. Testamentário vem de testamentos, ou seja, aquela folha ela está entre os testamentos, entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. E o que ela significa? Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, em virtude da situação em que o povo se encontrara, em virtude do pecado com o qual o povo se envolvera, Deus fez 400 anos de silêncio. Como assim? Ao longo de 400 anos, Deus não lançou nenhuma profecia sobre o seu povo. Ao longo de 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta para anunciar a sua mensagem ao seu povo. Então, aquela folha em branco é uma memória a esses 400 anos de silêncio profético, onde Deus não anunciou nenhuma profecia e nem levantou nenhum profeta. De Malaquias, o próximo profeta que se levantou foi João Batista, o precursor de Cristo, que veio no espírito de Elias, conforme diz a Bíblia. Ou seja, veio na unção do Espírito Santo, na mesma proporção que foi dada a Elias. E de Malaquias até João Batista foram 400 anos de silêncio. Silêncio profético, ou seja, Deus não anunciou a sua palavra ao seu povo. O povo caiu em pecado e em desgraça porque já estava e também porque Deus não anunciou a mensagem ao seu povo em virtude da situação a qual eles estavam. Então, não se esqueça, sempre que você ouvir falar em período entre testamentos ou período intertestamentário ou interbíblico, é essa folhinha em branco que há na sua Bíblia que separa o Antigo e o Novo Testamento, simbolizando 400 anos de silêncio profético. Vamos então para a quarta curiosidade. Você sabia ou você sabe que ano Jesus nasceu? Em que ano Jesus nasceu? Ah, pastor, essa é muito fácil. Nós estamos no ano 2016 e o nosso calendário ele foi feito após Cristo, significando que o nosso calendário está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, correto? Corretíssimo. Significa então, pastor, que Jesus nasceu no ano 0 do nosso calendário, ou seja, há 2016 anos atrás. O raciocínio está perfeitamente lógico e está perfeito. Mas existe um erro. Jesus nasceu 2 anos após Herodes, lá na terra de Belém de Judá. Por que Belém de Judá? Porque existe também Belém do Pará, aqui no Brasil. Jesus nasceu 2 anos após o nascimento de Herodes,
lá em Belém de Judá. E ao fazerem o calendário que hoje nós conhecemos, cometeram um erro e erraram a contagem. Sendo assim, o período correto em que Cristo nasceu foi no ano 6 antes de Cristo. Ou seja, 2016 anos já se passaram, mais 6 anos do erro, Cristo nasceu há 2022 anos atrás. Então, qual a idade de Cristo hoje, né? Da sua vinda da terra até hoje? 2022 anos. Vamos então para a próxima curiosidade. Galileu Galilei, um grande cientista, um grande homem, inquestionavelmente um homem descobridor de grandes coisas. Ele descobriu há mais ou menos 1500 anos atrás que a Terra não era quadrada como nós pensávamos. Nós pensávamos que a Terra era um quadrado, né? E em virtude dessa crença de que a Terra era um quadrado, quando os portugueses, que foram pioneiros nas navegações marítimas, a longa distância, eles viajavam para desbravar novas terras, eles acreditavam que não podiam ir muito longe, porque acreditavam que o navio ia cair no penhasco, porque acreditava-se na época que a Terra era quadrada. E Galileu Galilei fez a grande descoberta de que a Terra não era quadrada, de que a Terra era redonda. E em virtude da descoberta que ele fez de que a Terra era redonda, ele foi preso, porque a comunidade científica, a comunidade religiosa da sua época não acreditava nisso. E Galileu Galilei teve que se retratar dizendo que a Terra não era redonda, que ele errou, que a Terra era quadrada. E um pouquinho mais na frente descobriram que Galileu Galilei tinha razão, de que a Terra era redonda. Para nós hoje que ouvimos isso, pode parecer muito simples. A Terra é redonda. Desde que nascemos, nós aprendemos na escola que a Terra é redonda. Mas, voltando a Galileu Galilei, o descobridor de que a Terra é redonda, há mais ou menos 1500 anos atrás, irmãos, eu quero lhe dizer que não foi Galileu Galilei o descobridor de que a Terra era redonda. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22, escute o que ele diz. Ele, referindo-se a Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra. Pare aqui. Ele, Deus, é o que está assentado no círculo da terra. Olha, a Bíblia, o profeta Isaías, há mais de 5.000 anos atrás, já anunciou que a Terra era redonda. Os cientistas descobriram há 1.500 anos atrás, mas a Bíblia falava há 5.000 anos atrás, ou seja, 3.500 anos antes de a ciência descobrir que a Terra era redonda, a Bíblia já falava. Demonstrando que a Bíblia não é simplesmente um livro qualquer, e sim um livro divino, inspirado, soprado por Deus. Vamos fazer agora um rápido intervalo e já retornamos com a segunda parte. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Retornamos então com a segunda parte do programa Aprendendo a Palavra de Deus. Na primeira parte, nós vimos algumas curiosidades bíblicas. No próximo programa, nós traremos outras curiosidades interessantes, fatos curiosos que tem na Bíblia para um melhor entendimento nosso e também para matar a nossa curiosidade e a nossa sede bíblica. Então, vamos iniciar agora ou dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. No último estudo que fizemos do livro de Salmos, nós falamos sobre o contexto de Salmo 34, o que Davi passou no momento que ele escreveu aquele salmo.
Resumindo, Davi, no momento de escrita do Salmo 34, ele passava por uma grande aflição. Davi, no momento de escrita do Salmo 34, passou por uma grande luta e, mesmo assim, ele foi fiel a Deus. Mesmo passando por aquela luta e por aquela provação, Davi se manteve intacto e escreveu esse belíssimo salmo de louvor, de exaltação e adoração ao nome do Senhor. Você, querido telespectador, querida telespectadora, será que no momento da luta, no momento da aflição, no momento do desespero, no momento da prova, será que nós temos buscado a Deus ou temos nos esquecido que Ele existe? Será que nós só buscamos a Deus no momento da bonança? Será que nós só buscamos a Deus no momento da fartura? A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, seja na luta, seja na aprovação, seja na bonança, seja na fartura, seja na abundância. Nós temos um compromisso com Deus e temos que buscá-lo a todo momento. Amém? Então, no Salmo 34, Davi nos deixa essa belíssima missão, essa belíssima palavra, mostrando que mesmo na luta, mesmo na provação, nós podemos buscar a Deus. E sabe qual é o maravilhoso de se buscar a Deus no momento da provação, ou em todos os momentos? É que sempre que nós clamamos a Deus, o Senhor nosso Deus nos responde e nos concede vitória. Diga amém. No Salmo 34, no momento de maior angústia, no momento de maior dor, no momento de maior perseguição na vida de Davi, antes de ele assumir o seu reinado, Deus lhe concede vitória quando ele resolve entregar o seu problema nas mãos do Senhor. Você sabe o que é entregar um problema nas mãos do Senhor? Você sabe o que é dizer para Deus: Senhor, eu entrego esse problema, eu entrego essa adversidade, eu entrego essa luta que eu estou passando nas tuas mãos? Entregar nas mãos de Deus é dizer: Senhor, a minha mão não tem mais capacidade de resolver esse problema. Eu não tenho mais capacidade, mas eu entrego a Ti, porque eu sei que o Senhor tem a capacidade de resolver todas as situações. E Davi, ao entregar o seu problema, Davi, ao entregar a sua dificuldade, Davi, ao entregar a sua luta nas mãos do Senhor, ele obteve vitória e obteve resposta. Com isso, eu posso lhe dizer e lhe afirmar com toda certeza que quando você entregar o seu problema nas mãos de Deus, quando você entregar a situação que está passando nas mãos do Senhor, Ele irá te conceder vitória. Ele irá te conceder resposta, porque Jesus te ama, querido. Amém? Eu queria lhe pedir também, por gentileza, que você voltasse um pouquinho comigo do Salmo 34 para o Salmo 27. O Salmo 27 é outra grande promessa de Deus para as nossas vidas. O Salmo 27 também é outra grande maravilha de Deus para nós. Eu irei ler com você. O Salmo 27 também, a título de curiosidade, é um salmo davídico. O que significa um salmo davídico? É um salmo de autoria de Davi. Ou seja, Davi é o autor também do Salmo 27. Além do Salmo 34 e de vários outros salmos da Bíblia. O Salmo 27, versículo 1, inicia-se dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Acompanhe comigo ainda o que diz: O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Olha só o que Davi nos ensina. O Deus, o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Além de ser o nosso Senhor, ou seja, o nosso mestre, o nosso controlador, aquele que nos domina, Ele também é a nossa salvação.
Se Ele é o nosso Senhor, a nossa salvação, e Davi continua dizendo que Ele também é a nossa luz. O que é uma luz? Para que serve uma luz? Faça um experimento. Feche a porta do seu quarto e apague todas as luzes do seu quarto. Você vai ver que será difícil caminhar sem luz. Corremos o risco de, ao caminharmos sem luz, de tropeçarmos em alguma coisa e cairmos, de nos machucarmos. Então a luz, ela serve para iluminar o nosso caminho. Ela serve para nos mostrar por onde estamos andando, para que não tropecemos, para que não caiamos, para que não nos machuquemos. E quando Davi diz que Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa salvação e Ele é a nossa luz, Ele está dizendo que Deus, Ele tem o domínio das nossas vidas, Ele nos dá a vida eterna e Ele ilumina o nosso caminho para que não caiamos nas ciladas do diabo, para que não tropecemos nas armadilhas, para que não nos machuquemos. Ele nos protege de todas as formas. É isso que Davi está dizendo. E Davi prossegue dizendo: de quem terei temor? Ora, se Deus ilumina o teu caminho, se Ele tem o domínio da tua vida, se Ele tem o céu, o local da sua habitação, a morada eterna, a salvação para a tua vida, quem você irá temer, meu irmão? Você não deve temer a mal nenhum, porque Deus é contigo, o poder de Deus está na tua vida, a salvação de Deus está em você e a luz de Deus, ela está na tua vida. Pastor, o que é a luz de Deus? A luz de Deus, além de ser esse algo que nos ilumina, além de ser esse algo que evita que sejamos machucados, além de ser esse algo que evita que tropecemos, a luz de Deus, ela é a palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos. Como assim? A Bíblia diz que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa jornada, ela ilumina o nosso caminhar, para que não andemos por caminhos escuros, para que não caiamos em buracos que há no caminho, para que não caiamos em armadilhas. Então, a luz de Deus, que é a palavra de Deus, é o diferencial na tua vida. Então, o salmista repete: de quem terei temor? De quem terei medo? Você não deve temer ou ter temor de ninguém. Você não deve ter medo de nada, não deve ter temor de nada, porque o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, é conosco. Ainda no Salmo capítulo 27, versículo 1, o salmista diz, Davi diz: o Senhor é o nosso forte refúgio. O que é um refúgio? Um refúgio é um local seguro onde nos abrigamos para que não sejamos atacados por nada. Um refúgio em época de guerra é um abrigo seguro onde quem está em guerra não consegue atacar, porque é um local fortificado, é um local muito bem guardado, é um local muito bem protegido. Um refúgio é um abrigo que nada pode atingir. Observe o que Davi está dizendo no Salmo 27, que Deus tem o domínio das nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor, Ele nos dá a salvação, Ele é a nossa luz. Não devemos temer a nada, não devemos ter medo de nada, porque nada pode nos atingir, porque além de tudo, Ele é o nosso forte refúgio. Irmãos, por que ter medo de Satanás? Por que ter medo do inimigo? Por que ter medo de demônios? Por que ter medo da provação? Por que ter medo da luta? Diga a Satanás e aos demônios, diga a luta, diga a provação: o Senhor meu Deus é a minha salvação. O Senhor meu Deus é a minha luz. O Senhor meu Deus é o meu refúgio. Então eu não tenho a
que temer, porque Deus está comigo. Diga amém. Pastor, acaba por aí? Acaba não. Acompanhe comigo o que diz no verso 2 do Salmo 27. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ou seja, quando os teus inimigos, quando os nossos inimigos se levantarem, avançarem contra nós para tentar nos destruir, sejam inimigos físicos e ou espirituais, eles, os demônios, os espíritos imundos, Satanás e todo e qualquer agente humano usado, eles é quem tropeçarão, eles é quem cairão, porque está escrito no Salmo 27, verso 2, é uma promessa de Deus à tua vida. Ora, eu vejo crentes temendo a macumba. Não vou mexer ali com o macumbeiro não sei o quê, né? Vou deixar ele bem calminho, deixa ele fazer o trabalho dele, deixa ele fazer o que quer, né? Eu vou ter medo porque assim vai me atingir. Irmãos, no verso 2 do Salmo 27 diz que eles, nossos inimigos e nossos adversários é que tropeçarão e cairão, e você continuará de pé, porque Deus é contigo. Amém? O verso 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ou seja, ainda que um exército de inimigo venha a te cercar, ainda que o inferno todo declare guerra contra as nossas vidas, mesmo que todos os agentes das trevas se levantem, você não tem o que temer, porque ainda que hajam milhares contra você, basta um que é a teu favor, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, que venceu e que é o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nada pode te derrubar, nada pode te deter, nada pode te parar. Ainda que venham as tribulações, ainda que venham as lutas, ainda que venham as provações, nada pode te parar, porque a promessa bíblica diz que os nossos adversários, os nossos inimigos, eles é quem cairão, eles é quem tropeçarão, e você permanecerá de pé. Diga amém. O Salmo 91 diz que poderão cair 1000 à minha esquerda, poderão cair 10.000 à minha direita, mas nada nos atingirá. Ou seja, tudo poderá cair ao teu redor, mas você permanecerá de pé. Nada pode te atingir, porque o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso forte abrigo, e Ele faz os nossos inimigos caírem e tropeçarem, e nos faz permanecer de pé. Amém? O Senhor é contigo. No verso 4 do Salmo 27, o salmista faz um apelo maravilhoso ao Senhor. Olha o que ele diz: uma coisa te peço, Senhor, e por ela procuro, que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua bondade e buscar a tua orientação no seu templo. Aqui o salmista se derrama diante de Deus, agradecendo pelos livramentos que recebe, agradecendo porque os inimigos é quem cai e tropeça, e nós permanecemos de pé. E aqui o salmista faz um pedido a Deus: Senhor, eu quero te buscar e te servir todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero estar em tua casa de pé, fazendo aquilo que eu sou orientado por ti, te buscando, estando no centro da tua vontade eternamente. Quantos de nós temos feito esse pedido a Deus? A palavra de Deus nos mostra que é um pedido maravilhoso, porque no meio de uma oração de guerra como essa,
o salmista pede a Deus para permanecer diante dele e na casa dele, buscando a orientação dele, o Senhor, todos os dias da sua vida. No Salmo 5, o salmista diz, no Salmo 27, versículo 5 está escrito: pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o seu rochedo. Olha aí, muitos de nós no momento da aflição dizemos que Deus não é conosco, dizemos que Deus nos esqueceu, mas aqui o salmista nos revela que Deus nos guarda protegido em sua casa, ou seja, nós estamos ali guardados, a aflição, a tribulação não pode nos derrubar, nada pode nos atingir, nós passamos por aflições e tribulações, porque vivemos nessa terra, mas não pode nos derrubar, porque os nossos inimigos é quem cairão, e o Senhor nos guarda protegido no seu tabernáculo e nos põe em segurança sobre o seu rochedo. No verso 6 diz: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Olha só que maravilha! Porque nós estamos guardados no Senhor, nós triunfaremos, ou seja, nós vencemos e venceremos a todo e qualquer inimigo que nos cerca. Glória a Deus! Aí o salmista continua dizendo: ó Senhor, em teu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ou seja, o nosso corpo, ele é o tabernáculo de Deus, e ofereceremos sacrifícios a Deus em nosso corpo. Como assim? Jejum, oração, busca a Deus, e através do nosso corpo nós louvaremos e exaltaremos ao nome de Jesus. E no verso 7 o salmista clama a Deus, e nos versos seguintes, para que Deus seja sempre com ele. Deus é contigo em todos os momentos da tua vida. Se você acompanhar comigo, lá a partir do verso 10, o salmista diz que ainda que pai e mãe o abandonem, ainda que todos o abandonem, o Senhor nunca te abandonará. Qualquer pessoa nessa terra pode nos abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Amém? Assim eu encerro o programa de hoje e eu te aguardo no próximo sábado com mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.